No versículo 21 até versículo 27, 28, nós temos agora Moisés repetindo o que o Senhor havia falado para ele e Arão, desde o versículo 1 deste capítulo até versículo 20. Então, aqui não tem muita novidade. Moisés está transmitindo aos líderes do povo, aos anciãos, aquilo que o Senhor havia falado a ele e a Arão. Então, Moisés está passando isto para os líderes, e os líderes estão passando para as suas tribos, e cada pessoa. Mas nós vemos que versículo 28, a nação de Israel correspondeu às ordens do Senhor. Foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Como também no versículo 27, o povo inclinou-se e adorou. Só tinha motivos para isto, né? Ver que o Senhor naquele mês, no dia 14, havia de uma vez por todas, resgatar o seu povo, dando-lhes maior promessas do que esta, levá-los para a terra de Canaã, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Então, versículo 29, nós temos o dia 14. Já se passaram 14 dias. E na meia-noite do 14º dia para o 15º, vemos a mão do Senhor pesando em juízo contra os primogênitos na terra do Egito, aonde, em desespero, Faraó dá a ordem para a nação de Israel sair de sua terra, sair do meio do seu povo. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Agora ele entendeu. Ele entendeu que era a mão do Senhor. Moisés, o servo, era um instrumento, mas Faraó, ele sabia qual a mão que estava pesando sobre ele. É interessante, nas palavras do próprio Faraó, ele está dizendo para a nação sair, mas para ir servir ao Senhor. Esta era a vontade de Deus, este era o seu desejo desde o início. Mas depois nós vemos Faraó, parece que esqueceu de tudo. Não é só ele que esquece de toda a palavra de Deus, né? E dá o seu último golpe, a última cartada contra Deus, em desobediência a Deus. E então ele tem o fim da sua vida trágico no Mar Vermelho. Vemos que Israel saiu com as coisas que puderam levar, mas também com alguns objetos de valor, ouro e prata, que os egípcios deram quando os israelitas pediram. Mas em tudo isso o Senhor estava no controle. Vamos começar no versículo 21 e vamos ver o que os irmãos têm pensado. Vamos procurar estudar
versículo 21, esta parte até 28, vamos nos ocupar com esta primeira parte aqui e vamos adiante. Então Moisés era o homem. Arão, sem dúvida, seu irmão, estava aí para ser o porta-voz dele. E os anciãos seriam o porta-voz do povo, o ouvido do povo e também o porta-voz para levar esta mensagem. Não era nada complicado, mas na palavra de Deus tem poder. É isso que temos em 1 Coríntios. A sabedoria de Deus confrontando a sabedoria humana, os pensamentos humanos. Mas vemos que Israel, o povo de Deus, creu na palavra de Deus, aceitou. Porque se este era o livramento na maneira racional, Faraó nunca talvez acreditava que Israel ia conseguir escapar das suas mãos, e muito menos se dissesse que era por um cordeiro morto, o sangue espargido nas ombreiras da porta e na verga em cima, nos lados e em cima. Iam assar o cordeiro e o comer dentro de casa. Todo esse ritual, todo esse cuidado com ervas amargas, para quê? Mas Deus tem a sua maneira, né? Estava pensando a respeito disso, estava olhando os versículos, capítulo 12, notamos que 21 versículos são usados por Deus aqui para falar com Moisés e explicar como deveria ser feito. E somente 7 versículos nós lemos de Moisés explicando a coisa. Claro, com certeza entre linhas Moisés explicou tudo que Deus explicou para ele. E era exatamente isso que eu estava pensando. A mensagem era simples, mas a responsabilidade era muito grande. Se ficasse numa casa sem o sangue da ombreira, não podia. Então Moisés tinha, como os anciões, depois tinha a grande responsabilidade de passar a mensagem de Deus limpa, claro, para que o povo pudesse obedecer. Não precisava acrescentar nada e também não podia tirar nada. A mensagem em si era suficiente. A mesma coisa hoje o Evangelho, né? Não precisamos acrescentar nada e também não podemos tirar nada. O que é necessário está aí. Então Deus, Ele não está aí para agradar ou atender ou responder à inteligência humana, o raciocínio humano, porque Ele tem a sua maneira, o seu jeito, os seus requisitos, a sua maneira de agir. É assim que deve funcionar. O ser humano aceita ou não, mas o fato não muda nada. Deus continua da mesma maneira. Como nos dias de Noé, aquela arca, a arca com uma janela só em cima e uma porta ao lado. Os animais obedeceram a Deus, mas a pregação do justo, do pregoeiro da justiça, Noé, não comoveu os corações, não mudou. Para eles aquilo era irracional, não fechava. Mas Noé tinha uma mensagem, a arca também tinha uma mensagem, que Deus não estava mais suportando o pecado. Esse era um problema. Será que esta parte eles não entendiam? Né? Mesma coisa hoje, muitos pecadores não entendem o plano da salvação de Deus
Deus oferece o seu Filho e diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, é pouco. Mas também ele não entende que ele está destituído da glória de Deus, que ele não tem recursos naturais, e este é o caminho de Deus, né? Eu tinha dito, né, para Moisés que devia fazer, mas agora chegou o momento, né? Falar a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 esse mês, então, os 10 até o 14º dia, um cordeiro para cada casa. E agora chegou o dia. Mas aqui e chamou Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Que dia, que noite solene era aquela, né? Ia ficar como um memorial, memória do povo, relembrado através dos anos, né? E ainda no futuro. Acho que é o versículo 24, não temos lá, mas portanto guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Que na época da Páscoa, então, era feito aquilo como uma lembrança, uma memória da sua libertação da escravidão do Egito. E lembrei de Efésios 2:11, Paulo escrevendo aqueles crentes, ele disse: lembrai-vos de que vós noutros tempos eres gentios na carne, incircuncisos, assim por diante. Já foi dito, e não é uma substituição, a ceia, mas é uma recordação de Cristo e sua morte, né? Sim. Não é uma continuação da Páscoa, mas é uma recordação daquilo que Cristo fez a nosso favor. Sim. Os nossos filhos também, e alguém pode perguntar: mas qual é o significado disso aí? Por que vocês fazem isso? Como o filho do israelita podia perguntar também. Eu estava pensando, infelizmente, acontece às vezes comigo, eu posso às vezes frequentar aqueles reuniões, motivos de trabalho, às vezes até mesmo, mas não posso deixar de falar, que me veio ao coração isso, a importância desta reunião. Foram chamados para uma reunião, os anciões. Então, se um não fosse na falta, o grande problema que causaria, eu estava pensando no povo de Deus, Sim. chamado sexta-feira de noite às 8 horas. A reunião, ouvir o que Deus tem para dizer. Sim, é importante. Na falta, pode ser justificada, né, por como existe, mas sempre vai ter o prejuízo. Pode ser justificada. Como uma criança às vezes não vai na escola, está doente, vai ficar em casa, a falta é justificada, mas ele vai ter prejuízo, né? Mesma coisa, a falta no emprego, a empresa vai ter prejuízo. Ele não vai produzir, ele tem atestado, tem tudo. A mesma coisa, nossa falta, podemos estar trabalhando, até doente, não podemos vir, realmente não podemos. Mas a gente perde, né? Como aqui, se ele não pudesse ir, talvez poderia mandar um outro, né? Como era um líder, sempre tem um outro segundo, né? Mas ele em si haveria de perder as informações recebidas do próprio Moisés, né? Você sabe que na geração dele, como ancião, seria o ato mais importante? Sim. A saída do povo de Israel do Egito ficaria matado.
aí foi substituído pelo cordeiro. Então, praticamente aqui está repetindo o que Deus já havia falado. Ele está transmitindo ao povo o que deveria ser feito. Então, temos o cordeiro, temos a bacia com o sangue, temos o ensopo para molhar com esse sangue, passar nos umbrais da porta e na verga em cima. Temos também que era para eles comer o cordeiro dentro das suas casas, não era para comer fora de casa, não era para quebrar nenhum osso, comer com ervas amargas, pão sem fermento. Então, tudo isto fazia parte da Páscoa e Moisés estava transmitindo ao povo. E no versículo 24, no versículo 23, ele diz: o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Então, o destruidor estava sob o controle de Deus. O destruidor não era algo incontrolável, que ele saía matando tudo que era gente que encontrava pela frente. Não, ele estava sob o controle de Deus. E ele ia matar somente um tipo de pessoa. E só ia escapar outro tipo de pessoa. Só havia dois grupos, não havia o terceiro. O que estava em foco eram os primogênitos, os homens, os varões. Então, em Israel e no Egito, ou ia ser salvo, ou ia perecer aquela noite. Não tinha uma terceira condição. O primogênito estava em vista. Então, esse 22, esse soco que era uma planta, né? Que era usado para molhar e borrifar, né? Sim, é uma erva que servia para espargir, né? Algo como um espanador, alguma coisa assim que era natural e tinha em abundância em Israel, então isso era usado. Aqui tinha os caules, não tem plantas com caules peludos, cabeludos, então era mais ou menos assim. Seria como brocha na época. Então, tudo isso aqui nos fala do Senhor Jesus Cristo, né? Nós já temos pensado, o Cordeiro nos fala dele. No 10º dia era para separar dentre o rebanho este Cordeiro, no máximo 1 ano, até 1 ano, um cordeirinho novo. Também o seu sangue, este Cordeiro vivo, devia ficar vivo só durante os 4 dias, depois que tinha sido separado. Então era a sua morte. O sangue daquele cordeiro era o que faria expiação pelo primogênito, era os olhos de Deus posto no sangue, era para estar do lado de fora. Mas quem aplicou foi aí alguém da família, possivelmente o pai do primogênito. Então ele teve contato com o sangue, mesmo ele estando depois dentro, ele tinha visto o sangue, ele sabia o valor. A mesma coisa hoje, a pessoa salva, ele sabe o valor do sangue de Cristo, ele sabe que é a morte dele. Deus, sem dúvida, é que dá o devido valor à morte do seu filho, o valor do seu sangue, mas o crente também sabe, ele não é indiferente. A mesma coisa aqui. Esse cordeiro era guardado aí
família, e principalmente o primogênito, podia contemplar bem aquele cordeiro e conhecer bem ele e saber por que ele estava aí, separado do rebanho, o que vai acontecer com ele. Esse aí vai morrer. Então, tudo isso nos ensina que o pecador que se salva, ele precisa ouvir falar de Cristo, e o porquê que ele veio, andou aqui por aquele tempo e enfim foi morto. Todo pecador precisa saber. Ninguém se salva de repente sem saber nada. Um sonho me salvei, bobagem. Não, pessoa salva, uma pessoa esclarecida. Olha, se o cordeiro não morrer por mim, o primogênito, eu vou morrer. Cada pessoa salva, e pessoa que se salva, ele sabe, Cristo teve que morrer em meu lugar, por mim. Eu conheci ele. Pela fé, é claro, né? Hoje tem confusão nesse mundo, no caso dos pães asmos que eram usados aqui, que hoje não tem nada a ver com nós, né? Simplesmente era um pão sem fermento, né? Fermento nos fala do mal, né? Deve ser tirado, né? Então não havia isso, não devia haver. Não é que o fermento ia fazer mal, mas era simplesmente tem ensino espiritual, né? Vou fazer uma pergunta a respeito da palavra de sangue. Nós lemos em Hebreus capítulo 9 sobre o Novo, o Antigo e o Novo Testamento, lá no Egito. E tanto o Velho como o Novo foram consagrados, aspergidos com sangue. O Antigo Testamento, vamos lá intitular, foi quando Moisés ensinou as 10 mandamentos. Assim, sucessivamente, todo aquele processo que ele consumou. Mas eu estava pensando nesse ato aqui. E eu não diria um conserto, mas talvez uma promessa que Deus fez para o povo que tinha dado o sangue. Sim. Então, daria para nós dizer que é a primeira promessa, o primeiro conserto que Deus faz para o homem por meio do sangue, o primeiro livramento. Porque não lembro se lá, quando a arca, eu acho que não tinha essa missão. Aqui é o começo, era o começo para Israel, a sua nova vida, sua nova criação, seu novo mundo. Eles iam ser tirados do Egito, que é um quadro do mundo. Eles teriam que passar um tempo no deserto, que é o quadro do crente passando pelo deserto, pelas provações. Iam para a terra de Canaã, que é uma figura dos lugares celestiais. Tudo começa aqui. Começa com a Páscoa, o sacrifício de Cristo, o sangue, a libertação, aquele rompimento do poder das trevas para o poder da luz, o poder de Deus, do poder de Satanás para o poder de Deus, do poder do pecado para o poder e a virtude do Espírito Santo. Então, tudo isso está na base do sangue. O Senhor Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá. Então, aquele homem que morreu na cruz, ele ressuscitou e ele foi para a glória, ele foi recebido, coroado em glória, porque o Espírito veio no dia de Pentecostes. Mas, durante a vida de Israel, o sangue estava presente. A mesma coisa. A vida do crente, sempre o sangue de Cristo vai estar presente. Sempre. Sempre ele vai ser mencionado, recordado. Seja o apóstolo João, 1 João diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ali ele está escrevendo para crentes, a gente usa na pregação, mas é o sangue, o mesmo sangue que salvou ele naquele dia, é o sangue que vale para quando ele peca, comete algum erro. É o mesmo sangue.
né? Lá está o assunto. É a mesma coisa, Moisés foi usado depois o sangue para espargir o livro, foi usado para espargir o tabernáculo, foi usado para o sacerdócio de Arão, os seus filhos, e assim por diante. Mas a base era a saída, porque lá no Egito não teria tabernáculo, não teria altar, não teria sacerdote, não teria nada disto. Precisava romper. E o que definia isto era o cordeiro, a morte e a retirada deles do Egito. Isso eu entendi. Faz parte do Antigo Testamento. O sangue, naquele episódio, é como um capítulo no livro, faz parte daquele Sim. contexto. Isto. Não tem como separar. Não. Era morto outros animais, mas ainda era em virtude, porque eles foram libertos com sangue do Egito. Então, todos os quadros nós encontramos em Cristo, né? Nós começamos com Ele, na hora da salvação, compreendendo que o valor do seu sangue, a sua morte, nos salva. Depois de salvos, continuamos com Ele. Lembrando que desde que entrou o pecado no mundo, já foi na base de sangue, né? Os nossos primeiros pais da mulher teve que morrer um animal para fazer aquela túnica. Bom, você mencionou a arca. Na arca não lemos de sangue, mas a árvores foram cortadas. Mas eu acho que não é essa arca, não sei. Não, É a arca de Noé? Ele mencionou. Eu sei que era a arca do... Porque tinha a arca do... A arca de Noé não lemos de sacrifício de animais, pelo menos. Bom, mas foi... Só depois, né? Ele assim, sacrificou. Mas foram cortadas árvores, né, para construir aquela arca, né? E sangue por toda a vida, por causa do pecado. Meu Deus do sangue. Porque é normalmente o sangue da remissão do pecado. Sim. Mas Noé tinha o pensamento, ele sabia disto. Depois ele saiu e ele ofereceu um sacrifício. Mesmo sendo as árvores, nos fala da natureza do Senhor Jesus, né? Sua natureza humana, que também era necessário para ele trazer a nossa salvação. Então a árvore está ligada com a terra e ela foi cortada de lá para a salvação de Noé e todos os animais. E nos fala do Senhor Jesus, que desceu do céu, como homem esteve na terra, ele também nos salva, né? José, eu acho que eu não sei se eu entendi também, eu estava falando como você falou antes, tem dois grupos aqui. A segunda, dois caminhos. Tem dois caminhos. E dentro do que o Vitor estava falando, há dois concertos, dá a entender na Bíblia que há dois concertos: o velho concerto e o novo concerto, que é o sangue de Cristo, que é o novo concerto, o Novo Testamento. Então eu entendi isso também. Eu penso nisso, que há dois concertos. Que esse aqui seria o início do primeiro concerto. Sim. Um é terreno e o outro é celestial. Não tem nada a ver um com o outro, né? Nem é a continuação do outro. Este concerto é uma coisa. O outro concerto é o celestial, onde está a igreja. Todos estão na base do mesmo sangue, tanto para Israel, que ainda não se cumpriu, as profecias, o tratado de Deus com eles foi interrompido quando eles crucificaram o seu Messias, quando rejeitaram depois da crucificação. Então, não é o mesmo concerto. Este aqui é o concerto para a igreja é outro. É uma outra aliança, né? Essas coisas que eles matavam para oferecerem assim no holocausto, né? Sim. Era oferecido só pelos crentes, salvo os tementes a Deus, ou não era qualquer um que oferecia, né?
qualquer pessoa ia fazer uma oferta para o Senhor Jesus Cristo em prol do pecado, não, né? Não, era só entre o povo de Israel. Depois nós vamos ver mais adiante que, a partir do versículo 37, na realidade é a partir do versículo 43, Deus vai dar mais detalhe quem podia comer a Páscoa. Mesmo que estava morando entre os israelitas, mesmo que morasse dentro da casa do israelita, não sendo um israelita, ele não podia participar, não podia comer da Páscoa. Como eu disse hoje, aqui, né, nós também, Sim. Não sendo salvo, ele não pode, não somente não participar da ceia do Senhor, mas a sua vida durante a semana está desligado do Senhor. Porque a ceia é um ajuntamento da igreja. Mas depois que o crente sai daqui, ele não é que nem um botão, uma chave, ele desliga, se desligou do Senhor, ele continua. A adoração não é somente na ceia, o momento da ceia é a igreja estar reunida. Mas o crente individual, ele pode adorar o Senhor qualquer hora e deve. Os sacrifícios eram destinados para a nação de Israel, o povo de Israel, como tantas outras coisas, né? Não tem nada a ver com igreja hoje. eu sei que a salvação antes era, não vou dizer que era mais fácil, né, mas era de outro meio, né? Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra lá ali, quando ele tirou também, saiu lá. Não era mais fácil. Era do mesmo monte, né? Mas quando fez a arca também, mas era coisa que estava vendo, né? O povo estava vendo o que estava fazendo. E hoje a salvação já é pelo meio da fé, né? Então, Mas aquele dia também era por meio da fé, porque quem disse que o cordeiro e o sangue vai me livrar? Quem, Moisés? Tu acha que o sangue do cordeiro, mas quem garante que isso aí funciona? Um cordeirinho de 1 ano ainda, se fosse uma ovelha mais velha, daí tudo bem, mas um cordeiro fraquinho desse jeito, que a mesma coisa, obediência na palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus veio, havia somente o ritualismo. Podemos notar que os evangelhos diz a Páscoa, a festa dos judeus. Aqui não é a Páscoa, a festa dos judeus, era a Páscoa, a festa do Senhor. Porque simplesmente era um ritualismo. Na realidade não havia obediência no coração e nem fé. Funcionava da mesma maneira. Não tinha diferença. Ele tinha que acreditar, confiar. Esta é a mensagem de Deus e eu aceito, eu confio. Né? Entrar numa arca, esperar um dilúvio, nem chover. Pois é. Porque o Senhor Jesus, ele morreu aqui na terra, é um fato, é uma história, é um fato que aconteceu. Só que nós temos que crer, voltando para o passado. A mesma coisa, ele tinha visto ali o cordeiro morrer, botou o sangue, mas ele foi para dentro. Agora eu não estou vendo mais o sangue. E agora vai funcionar? Porque eu não estou vendo? Não. Ele confiava. O sangue está lá, a mesma coisa, nós confiamos num fato que aconteceu lá em Jerusalém, no Calvário. Alguém morreu, ele derramou seu sangue, literalmente, ele sofreu das mãos de Deus, literalmente. A sua alma, Deus cobrou nele espiritualmente. Acreditamos nisso ou não? Serve para mim ou não? Não, isso não. Pois é o que Deus está dizendo. Esse escopo aqui já falava da fé, ao servir, para passar na terra da porta, agora falando da fé dele. E mais do que aquilo, tinha que esperar. Descansava aquilo que Deus falou. Podia ser visto ou não visto, mas ele tinha que descansar naquilo que Deus falou. E aqui também é importante
passando sangue, não era para sair de casa, né? Não sair de casa, né? Não era passar o sangue e sair. Sim. Ah, já está garantido, não vai acontecer nada, a hora que ele passar já deu sangue, Dentro de vai casa. ser. Dentro de casa. E ele se ocupava com o cordeiro, né? O sangue ficou lá, mas o cordeiro estava dentro de casa. A mesma coisa o crente. Cristo não está mais na cruz, ele está vivo, então, mas o valor dele serve para me salvar, e depois de salvo eu continuo com Cristo, dentro da casa. Sim. Naquele tempo, o sangue se dizia sobre o assunto da salvação, para limpar os pecados. Sim. E o Consolador do Espírito Santo naquela época trabalhava, como ele trabalha hoje, nos crentes da época. Ele trabalhava de uma maneira diferente dele não habitar permanentemente dentro dos crentes, mas ele atuava sobre os crentes, sobre os indivíduos, né? Sim, mas só naquele momento que passou aquele sangue na porta, na beira da porta, ou depois também, como nós temos dito agora aqui, então nós temos aqui e continuamos, né, com o Senhor, a mesma característica. Não, eu entendi. Hoje o Espírito Santo, Cristo disse, se eu for, enviarei outro Consolador de bem, em Atos 2. Ficou no seu povo. Cada pessoa salva, ele habita, ele é igreja. Naquele tempo era, ocasiões especiais. Ele operava assim, mas não como hoje. A grande tribulação vai ser assim também. Davi, no Salmo 51, é uma oração, pelo menos é um salmo de arrependimento, de confissão de pecado. Ele havia cometido um pecado e Deus convenceu ele que ele tinha errado, então ele está confessando o seu pecado. Então ele fala sobre a alegria da salvação, mas ele diz também: não retires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Então o Espírito Santo vinha, podia estar auxiliando, ajudando, mas ele não estava dentro e permanente. O Espírito Santo podia se afastar dele. É o que Davi está pedindo: não retire de mim o teu Espírito Santo, não deixe ele longe de mim. Mas hoje o crente não acontece isto. Não precisamos pedir que Deus não retire de nós o Espírito Santo por algum erro. Ele está aí, ele vai ficar triste, ele vai permanecer conosco, ele vai operar em nós o arrependimento, a confissão dos nossos pecados. Então ele vai continuar operando. Então ele fica conosco. Mas naqueles dias ele vinha sobre o crente, sobre os crentes, estava aí auxiliando, guiando, mas ele podia se afastar. O que eu queria mencionar era isso aí, é que assim, às vezes, como você mencionou, o crente tenta às vezes esquecer de Deus, mas não consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando. Aí tu se lembra na hora. E tem que estar em comunhão com ele, mesmo que tu queira se afastar. É isso que eu quis comparar com a época daquele tempo. Não sei se você entendeu isso aí, mas está explicado, tá certo? Eu estava conversando com também, mas ele não entendia muito. Ele até entende a salvação, todo mundo entende a salvação. Só no caso que eles eles olham muito para trás, não pode olhar para trás, não pode ter nada agarrado, né? Se a pessoa quiser seguir a Cristo. Então, eu expliquei bem claro, e também no entendido, né? Aí depois de toda a conversa, né, sempre tem alguma coisa que prende o ouvinte do mundo, né? É o pecado, alguma coisa que está lá. Então, depois do final da conversa, ele, parece que vai chover, né? Daí eu disse, era sobre isso aí, eu até ia falar para ele. Daí eu disse, era isso aí que eu queria que o senhor falasse. Aquela música preta lá significa que vai chover, né? Assim é a vida do crente. Tudo que ele vai fazer também sabe se é certo ou se é errado, né? Porque, né? É bíblico também. Sim, Não sei que passagem
o crente, ele tem o Espírito Santo para guiar ele. Não depende dos seus sentimentos e nem sempre os seus pensamentos estão corretos. Então ele depende do Espírito Santo. E o crente deve aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele tem que ter comunhão com Deus, aprender isto. Isto ele tem que aprender em comunhão com Deus. Principalmente, ele tem que começar a orar e ler a sua palavra, ler a Bíblia. Dificilmente ou impossível o crente que não faça isto, ele sabe ouvir o Espírito Santo. Não significa, não estou dizendo que o Espírito Santo não fala com ele, porque a Bíblia diz que o Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito Santo. Mas naquele crente que não está acontecendo isto, é simplesmente, se eu posso dizer simplesmente, o Espírito Santo julgando ele, mostrando que ele está errado, ele não está crescendo nas coisas espirituais, nas coisas de Cristo. É um crente que sempre luta com a carne, sempre. A vida dele é lutar contra a sua carne. E por quê? Ele não tem comunhão com Deus. Eu não sei se todos entendem isto, porque é diferente. O Espírito Santo não vai deixar ele, também não vai parar de falar com ele, porque ele combate contra a carne. Mas ele não tem comunhão com Deus. Então isto vai fazer com que ele possa dominar a sua carne, vencer o mundo, vencer a Satanás, e então ele vai apreciar a Cristo, ter comunhão com Deus, crescer na vida espiritual. Ele pode ter já vivido 10, 15 anos, e talvez ele nem saiba o que é ser um crente espiritual, comunhão com Deus, não sabe. Existe isto? Infelizmente existe. Às vezes perdemos anos da nossa vida só fazendo isto, mas não é esse o trabalho do Espírito Santo, só fazer o crente vencer a carne toda a vida. Não, é apresentar Cristo para ele. Mas enquanto isso não acontece... Sim. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. No meio do versículo em diante ele diz: quando vir o sangue na verga da porta e âmbar das ovelhas, o Senhor passará pela porta e não deixará outro destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Não sei se estou interpretando mal, mas ao meu ver parece aqui que o Senhor estava e havia mais destruidor, sabe, um anjo. Já no versículo 29 nós lemos: aconteceu à meia-noite e o Senhor feriu todos os primogênitos. Sim, porque tudo é obra do Senhor. Por exemplo, as saraivas estavam ferindo, né? Mas pode ser dito, o Senhor feriu a terra do Egito, mas ele feriu com a saraiva, com as moscas, com as rãs. Deus usa um instrumento e aquele instrumento está nas suas mãos e o crédito é dado ao Senhor, né? Então, nesse sentido. Mas parece que havia algo versículo, mas eu não consegui lembrar. Fala sobre o anjo destruidor. Talvez o Salmo. Salmo 105, talvez. Na vinda do Senhor Jesus, quando ele vem para julgar as nações, vemos que ele vem com o exército, anjos, né? Sim. Então, é o serviço dele, né? Não precisava necessariamente ser o Senhor meter a mão, mas tinha o seu servo. O nome do rol para o sangue parece. Sim.
os anjos. Então, o versículo 24 já foi mencionado. Mesmo aqui, Moisés já está dizendo que o Senhor havia dito que isto seria um memorial, um estatuto. Era para ser lembrado. Vós e vossos filhos, para sempre. Então, a ceia do Senhor é uma recordação, é um estatuto, podemos dizer, uma ordenança dada pelo Senhor Jesus aos salvos, somente aos salvos. Então, eu não entendo por que as denominações que não acreditam que uma pessoa possa ter certeza da salvação fazem a ceia. Porque aqui era um memorial de alguma coisa que já aconteceu. Eles não fariam para acontecer. Estão entendendo? Então, a ceia do Senhor é um memorial daquilo que eu já provei com Cristo. Estamos aí participando porque já somos salvos. A mesma coisa era para guardar, era para celebrar os outros anos, porque já havia acontecido. Então, a ceia do Senhor não muda em nada o crente. Não deixa ele mais salvo, nem mais santo. Ele está ali para celebrar, comemorar, recordar da morte do Salvador, dos seus sofrimentos, e que aquilo foi por ele e valeu para a sua salvação. Ele não está ali para ser salvo ou mais salvo. Então, se uma pessoa não tem a salvação, ele não pode participar da ceia do Senhor. Só é permitido uma pessoa que tenha certeza da sua salvação. Então é errado. É errado. Se existe algum lugar, denominações que fazem a ceia e não tem certeza da salvação, ou dizem que uma pessoa não pode ter certeza, não, isso não está certo. O que eles fazem também, né? O que eu vou dizer? Nem é ceia do Senhor. Na verdade, é um regozijo do crente. Sim. Eu não queria entrar no mérito do se é ou não é, mas é só o fato de explicar isto. Então, o princípio está errado. Então, o resto nem se fala. Talvez seja por isso que não continua esses holocaustos, essas coisas, porque imagina se tivéssemos dia de hoje. Já que temos o ministério do Senhor, é interessante dizer, já foi dito, a ceia não deixa ninguém mais santo, nem mais salvo. Aqueles irmãos que estão ali atrás podem adorar da mesma coisa. Acompanhar, não vão participar do emblema, porque não são batizados, não fazem parte aqui, mas podem adorar ali também. Porque, como já falei, não é a ceia que vai levar ninguém para o céu, santificado, ou deixar mais salvo. Não. Então, a Bíblia fala daqueles que se sentam ali atrás também, que estão ali acompanhando. Isso é muito interessante. O desejo também da pessoa assim é... E também a adoração na ceia do Senhor, ela não se torna mais especial do que o crente faz durante a semana. Ele não se tornou mais espiritual no primeiro dia da semana do que ele foi durante a semana. Não sei se estão entendendo. Sim, a reunião é especial, mas é ele, né? Ele não é mais especial. É um momento exclusivo, onde nós participamos do pão e do cálice, e a igreja está reunida, irmãos se levantam, irmãs cantam juntos, há hinos, mas não houve uma transformação na hora ali para me tornar alguma coisa diferente. Eu me senti mais espiritual naquele momento, mais perto de Deus,
do que eu estava durante a semana? Porque talvez o que os nossos olhos estão vendo está enganando as nossas emoções. Serve para nossas emoções. Até o contrário, a minha atitude durante a semana vai refletir aqui. Sim. Mas daí chegando aqui, vendo vários crentes, e eu sei, parece que eu me transformo, mas na realidade o que está transformando é as emoções, não é a vida espiritual do crente. O que eu sou e o que você é o que nós somos lá na semana, em relação a Deus. Aqui é só talvez o ambiente, o local, mas nós também devemos saber que durante a semana o Senhor Jesus, o Espírito Santo está conosco, o Senhor Jesus está nos vendo. Ele é o mesmo que nós lembramos aqui e falamos sobre a sua morte, ele é o mesmo. Deus não está mais perto na ceia do que quando estava durante a semana? Agora, a ceia também é importante, né? A gente tem a certeza da salvação e a certeza que no dia da ceia ele se faz presente no nosso meio. Sim. Isso é o que vale. Mas ele está presente com o crente durante a semana. Então não devemos nos esquecer disto, porque, olha, isto está no coração de muita gente. Que eu tenho que me preparar para a ceia. Mas me preparar para quê? Para comer o pão e beber o cálice? Não, me preparar para o Senhor. Então é a vida espiritual. A nossa vida espiritual é que deve estar de acordo com o Senhor, com a vontade do Senhor, em comunhão com o Senhor. Talvez as nossas reuniões da ceia do Senhor realmente teriam o verdadeiro significado para nós e para o nosso Senhor. Estamos lembrando que temos aqui 24, portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre, então, nos lembrar daquele acontecimento. Estamos lembrando Paulo, quando escreve esses crentes lá em Éfeso, ele chamou a atenção desses irmãos. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, gentios na carne, sem esperança, sem Deus no mundo. Paulo queria que eles lembrassem de onde eles vieram e o que são agora, né, em Cristo. Então, quem sabe isso vai nos manter também, como é que eu vou dizer, humildes, né? Onde é que nós viemos? Não viemos de um trono, viemos do lixo, viemos do mundo de pecado, o que, pela graça de Deus, somos o que somos. Um versículo no Novo Testamento, não procurei não localizar, que fala sobre isso, para que o crente esteja pronto quando for pedida a razão da nossa fé. Não sei se você já viu. Sim, 1 Pedro. 1 Pedro. Sim. Ele estava pensando nisso. Ali está ligado com a Páscoa. Mas para o crente, quando ele é pedido a razão da nossa fé, por que você é crente? Está pronto, preparado? Sim. Mas só para completar a respeito do que nós estávamos falando da ceia, o senhor falou no ministério outro dia uma coisa muito importante. Nós aqui somos assim, a gente se reúne no fim de semana praticamente, né? Às vezes tem uma série, umas coisas, mas assim, é importante que, como não tem nada durante a semana, até quarta, pensa na ceia passada. Quarta em diante, pensa na próxima. A ceia, na Bíblia, é no primeiro dia da semana. No mundo, pode ser no sábado, quem sabe? Quarta-feira, início do mês. O mundo não entende essas coisas. Não entende nada, mas é no primeiro dia da semana.